Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha história começa com uma reviravolta inesperada. Minha esposa teve um caso com meu primo, e agora estou mais feliz do que nunca. Com a esposa dele, quando eu, um homem de 33 anos, era mais jovem, minha relação com minha mãe era complicada. Resumindo, ela era abusiva. Mas isso é uma história para outro dia. Talvez seja por isso que me apeguei tanto ao meu primo sempre que podia, buscando uma espécie de segurança, porque ele era tudo o que eu tinha. Com minha mãe, não era disciplina ou criação rígida, ela explodia por qualquer motivo que encontrasse. Muitas vezes por algo que eu e meu primo aprontávamos. Ele não morava perto, mas frequentávamos a mesma escola e encontrávamos bastante tempo para fazer bagunça juntos. Ele levava tanto castigo da mãe dele quanto eu da minha, mas isso nunca nos impediu. Era como se tivéssemos um acordo silencioso. Qualquer punição valia a pena pelas memórias que estávamos criando. Sabíamos que os tapas estavam à espera, ou que as explosões verbais fariam nossos ouvidos zumbir. Mas não nos importávamos. Ele não era apenas meu primo, era meu irmão. Não só de sangue, mas aquele irmão que você escolhe. Ele preenchia as lacunas que meu irmão mais velho havia deixado abertas. Meu primo era meu parceiro em tudo, desde roubar segundos das porções no almoço de família até navegar pelos desafios do ensino médio. Foi nessa época que conheci a mulher que acabaria se tornando minha esposa. Ela não era apenas bonita, era magnética. Atraía tanto eu quanto meu primo. Nós dois tínhamos uma queda por ela, mas sendo o time unido que éramos, fizemos uma espécie de trégua silenciosa. Nenhum de nós tomaria uma atitude sem a bênção do outro. Eventualmente, ele me deu sua bênção. Na época, eu não entendia por que ela me escolheu, mas hoje tenho uma ideia muito mais clara. Começamos a namorar no último ano do ensino médio e nos casamos em meados dos 20 anos. Meu primo foi meu padrinho de casamento e lembro-me de pensar: caramba, essa é a vida perfeita. Tenho a mulher dos meus sonhos, meu melhor amigo ao meu lado e laços familiares que causam inveja. Mas você sabe como a vida gosta de pregar peças, não é? E pregou mesmo. Minha esposa e eu nos mudamos para uma casa modesta. Meu primo morava a algumas cidades de distância, mas poderia muito bem estar ao lado, de tanto que aparecia. Fins de semana eram para churrascos, futebol e cervejas na varanda. Conversas que se estendiam até tarde. Fazíamos de tudo juntos. Em certo momento comecei a achar que minha esposa e meu primo estavam próximos demais. Mas nós três crescemos juntos, então tentei me convencer de que isso era normal. Eles sempre tiveram uma camaradagem natural. Mas algo parecia diferente. Havia olhares prolongados, piadas internas das quais eu não fazia parte, e aquele silêncio desconfortável que cai quando você entra em um cômodo onde estavam falando sobre você. Apesar disso, eu colocava tudo na conta de uma amizade profunda. Afinal, ambos a conheceram ao mesmo tempo que eu, e tínhamos um vínculo próximo. Sempre que a suspeita aumentava, eu ignorava, e eventualmente ela desaparecia. Depois de algum tempo, meu primo se casou com Maria, uma mulher linda que comandava um negócio bem-sucedido. Por isso, ele não aparecia tanto quanto antes. Quando vinha, geralmente estava acompanhado da esposa. Em raras ocasiões, ele aparecia sozinho. Enquanto isso, minha rotina seguia inalterada. Toda quarta-feira e sábado à noite, eu ia a um parque a alguns quilômetros de casa para me encontrar com um grupo de amigos do bairro. Não era nada extravagante, apenas um momento para alongar as pernas, trocar piadas e conversar durante exercícios leves. Porém, numa quarta-feira específica, o tempo resolveu atrapalhar. Uma chuva forte chegou do nada e todos se dispersaram. E isso me fez voltar para casa muito mais cedo do que o habitual. Assim que entrei, algo parecia fora do lugar. 2 copos de vinho estavam na mesa de centro. Algo estranho, já que não recebemos visitas e minha esposa, Tina, não era exatamente sociável com os vizinhos. A casa tinha um leve cheiro de perfume familiar, mas não era o que Tina costumava usar. Quando me viu, parecia nervosa, quase inquieta. A observei jogando algo no lixo na cozinha. Mas estupidamente esqueci de verificar o que era até que fosse tarde demais. Ela congelou ao me ver, como um servo nos faróis de um carro. O riso dela era nervoso e forçado quando perguntei por que parecia tão assustada, mas não insisti. Mais tarde, enquanto estávamos no banheiro, mencionei os 2 copos de vinho com sinais de terem sido usados. Perguntei se tínhamos recebido visitas inesperadas e por que ela não tinha me avisado. Com aparente casualidade, ela respondeu o que agora sei que foi uma mentira óbvia. Disse que a esposa do meu primo havia passado rapidamente para deixar um recado enquanto estava de passagem. Aquilo me fez parar. A esposa do meu primo estava no exterior há algum tempo cuidando de negócios. Tina sabia disso. Todos na família sabiam. Estávamos empolgados com a nova fase da esposa do meu primo, especialmente porque ela era o pilar da família e ele ocupava um cargo de destaque na empresa dela. Viva o nepotismo! Minha reação inicial foi de choque. Mesmo não sendo muito próximo dela, seria algo que ela ou meu primo teriam mencionado. Eu estava genuinamente confuso. Antes que eu pudesse investigar mais, minha esposa mudou de assunto rapidamente, começando a falar sobre como estava com frio e precisava do meu calor. Estupidamente, deixei tudo passar, me convencendo de que era apenas um mal-entendido, mas o pensamento continuava pairando na minha mente, como uma coceira impossível de alcançar. Naquele momento, descartei a ideia porque queria seguir em frente, mas a suspeita continuava crescendo. Mais tarde, consegui um momento a sós com meu primo, sem Tina por perto. Decidi agir.
Fomos a um bar, e eu fiz questão de pagar tudo para que ele se sentisse confortável e bebesse à vontade. Se eu o confrontasse em circunstâncias normais, ele poderia me convencer a falar diretamente com minha esposa, desviando a conversa para ela e não para ele. Como eu disse, ele é esperto. Por mais que eu quisesse perguntar diretamente sobre onde a esposa dele estava, sabia que ele certamente questionaria o motivo por trás da minha curiosidade, algo que normalmente eu não fazia. Mas, naquele dia, perguntei diretamente quando ela tinha voltado para casa. Ele pareceu confuso e, balançando a cabeça, admitiu que ela ainda estava no exterior e não voltaria por pelo menos mais 2 semanas. O investidor que ela havia conseguido recomendou que ela permanecesse lá para fazer networking com outros empresários. A resposta me atingiu como um soco no estômago. Tentei manter a expressão neutra e rapidamente mudei de assunto, mas os sinos de alerta estavam soando na minha cabeça. Quem havia visitado minha esposa, obviamente, não poderia ter sido ela. Esperei até a manhã seguinte para confrontar Tina, porque quando cheguei em casa, ela já estava dormindo profundamente. Vou tentar escrever como me lembro da conversa, embora minha memória já não seja a mesma de antes. Quero transmitir as emoções daquele momento. Eu sei que você está me traindo. Disse isso de forma direta, com uma voz mais fria do que esperava. Ela começou a chorar imediatamente, negando categoricamente. Eu não estou te traindo. Eu juro. Soluçando, ela disse. Eu tenho visto alguém, mas não da forma que você está pensando. Tenho visto um psicólogo. Olhando para trás, foi estranho que ela nem sequer perguntou por que eu estava pensando algo assim. Um psicólogo? Repeti, cético. Sim, tenho lidado com depressão porque estamos tendo dificuldades para engravidar. Não queria te contar porque você sempre disse que depressão não é real e achei que você me julgaria. Eu nunca tinha dito isso antes. Então fiquei ainda mais confuso. Continuei olhando para ela, tentando processar. Então ela acrescentou. Se você não acredita em mim, ligue para o seu primo. Contei tudo para ele. E ele até sugeriu que eu mantivesse isso em sigilo para evitar julgamentos. Eu estava atordoado, mas decidi ligar para o meu primo. Para minha surpresa, ele confirmou a história, insistindo que era verdade e pedindo que eu respeitasse a privacidade dela. Ele até sugeriu que eu não entrasse em contato com o médico, dizendo que isso poderia atrapalhar o progresso dela na jornada de saúde mental. Por mais cético que eu estivesse, senti que questionar demais ou tentar desmentir o que ela estava dizendo acabaria parecendo insensível, caso fosse verdade. Decidi agir com cautela e, por um tempo, deixei isso de lado, convencendo-me de que estava exagerando. Mas algo ainda não parecia certo. Talvez fosse o comportamento estranho dela ou o timing perfeito da desculpa. Seja o que for, incomodava o suficiente para me levar a instalar câmeras escondidas em casa. Não era por paranoia, mas para acalmar minha mente e talvez descartar as outras explicações que me assustavam. Ela havia dito que, na maioria das vezes, ia ao consultório do psicólogo, mas que ocasionalmente pagava extra para visitas domiciliares. Isso me soou extremamente improvável, porque eu nem sabia que terapeutas faziam visitas domiciliares. Uma pesquisa rápida mostrou que alguns realmente fazem. Por um tempo, ninguém apareceu depois que instalei as câmeras. Comecei a me sentir culpado, achando que minha desconfiança tinha feito Tina dar uma pausa nas sessões. Talvez porque se sentisse exposta ou decidisse procurar atendimento fora de casa. E sim, perguntei como ela estava pagando por isso, já que não vi nenhuma conta que refletisse essas sessões. Ela afirmou que estava pagando em dinheiro para proteger sua privacidade. Parecia que tudo girava em torno de proteger sua privacidade, até mesmo de mim, seu marido. Meses se passaram e a vida voltou a uma aparência de normalidade. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque precisava ter certeza antes de agir. Precipitadamente, baseado apenas em suposições, decidi verificar as gravações armazenadas no cartão de memória. Uma tarde, comecei a avançar rapidamente pelos clipes, procurando algo fora do comum, até que notei algo estranho em um vídeo. Meu primo apareceu sem avisar. Passamos um tempo na sala jogando videogame e rindo, como sempre fazíamos. Em um momento, ele sugeriu que jogássemos um jogo antigo que eu guardava em uma das caixas no quarto. Deixei-o sozinho na casa enquanto fui buscar o jogo. O que vi em seguida me destruiu. Acho que, em todas as histórias que leio, as pessoas nunca falam o suficiente sobre como presenciar uma traição pode devastar alguém. Meu primo entrou na cozinha, onde Tina estava preparando o jantar. A filmagem mostrou os dois em uma discussão acalorada. O áudio não era dos melhores, porque eu não priorizei isso ao instalar as câmeras. Mas juro que ouvi Tina perguntando quando ele finalmente iria se divorciar da esposa. Lembro-me de pensar o quão estranho era ela se importar com algo assim. Éramos todos amigos, e nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que fosse algo nefasto. A ficha só caiu de vez quando meu primo tentou acalmar. Lacou um abraço enquanto dizia algo sobre sua esposa precisar assinar algumas ações extras antes de se divorciar. Nunca tinha ouvido a voz de Tina soar tão desesperada quanto no vídeo. Ela dizia que estava pronta para se divorciar de mim quando o confrontei, mas que não seguiu em frente porque ele não estava pronto. Ela afirmou ter feito tudo o que ele havia pedido para consolidar o plano, o que eliminou todas as dúvidas que eu ainda pudesse ter. Como se o universo quisesse selar o destino. Eles terminaram a discussão com um beijo tão apaixonado que parecia saído de um filme. Uma dor terrível tomou conta do meu peito, mas continuei assistindo, mesmo sem saber o porquê. Vi meu primo voltar para a sala de estar, e logo depois eu também voltei, sorrindo, com o jogo nas mãos, como o tolo que era. Conversamos e brincamos como se aquele homem, que eu achava ser meu melhor amigo,
não tivesse acabado de me trair segundos antes. Essa descoberta mudou tudo. Fiquei sentado em silêncio por horas, com a mente acelerada. Meu primo e minha esposa haviam me traído da pior forma possível. Não era apenas a traição em si, mas a elaborada teia de mentiras que conectava tudo. A história do psicólogo era uma mentira que naquele momento desmoronava completamente diante de mim. Eles haviam criado uma teia de manipulação que me deixou sem chão. A audácia de alguém que eu considerava mais que família me atingiu de forma indescritível. Estranhamente, eu sentia mais raiva dele do que dela. Sua traição cortou minha alma de uma maneira que palavras não poderiam expressar. Ele não era apenas um primo, era um amigo, irmão, quase um pai para mim. A dor era imensa, mas eu sabia que não podia agir por impulso. Se eles achavam que eram espertos, eu seria mais esperto. Primeiro, fiz cópias das gravações e as armazenei em vários dispositivos, garantindo que não perderia minhas evidências. Em seguida, procurei Maria, esposa do meu primo, sob o pretexto de uma conversa casual. Maria sempre foi uma pessoa sensata. Durante um café, iniciei um papo leve sobre a vida de casados, mencionando que ele parecia estar muito ocupado ultimamente. Ela riu nervosamente, dizendo que ocupado era pouco para descrever. Entre negócios e viagens, ela mal o via. Naquele momento, comecei a ligar os pontos. Minha esposa também havia feito viagens naquela época, supostamente a trabalho. Mas com essa nova informação ficou claro que a verdade era outra. Meu objetivo não era coletar mais provas, mas contar a Maria sobre o caso. Sabia que ela seria mais habilidosa em lidar com a situação. Mostrei as gravações, tentando suavizar o impacto. E disse que ela merecia saber a verdade. Maria ficou pálida enquanto assistia ao vídeo do marido e da minha esposa se beijando na cozinha. Suas mãos tremiam e lágrimas escorriam por seu rosto. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas tomando nossos cafés, até que ela perguntou o que faríamos a seguir. Passamos horas discutindo. Ela me contou que o marido vinha pressionando-a para transferir mais ações da empresa para o nome dele, dizendo que assumiria um papel maior e pagaria por isso no futuro. Segundo Maria, ele tentou de tudo para convencer, mas ela sempre foi cautelosa, embora estivesse começando a ceder recentemente. Maria foi firme ao dizer que não poderia continuar com ele. Para ela, isso era inegociável. Ela sugeriu usar o divórcio dela como uma alavanca, enquanto eu desempenhava meu papel estrategicamente para expor as mentiras e proteger o que restava de nossas vidas. Enquanto eu seguia com meu plano, Tina não fazia ideia do que eu havia descoberto, e para evitar suspeitas, agi como se nada tivesse mudado. Concentrei-me em proteger minhas finanças. Através da minha mãe, fiz uma doação significativa e orientei que ela investisse no negócio de Maria, garantindo que Tina não tivesse muito a reivindicar no divórcio. À medida que o divórcio de Maria avançava, meu primo começou a entrar em pânico. Ele tentou convencer-la a desistir, prometendo até se afastar completamente dos negócios. Maria fingiu considerar suas súplicas enquanto fortalecia seu caso legal. As coisas evoluíram rapidamente quando Maria propôs um acordo. Com advogados mais experientes que os dele, ela ofereceu a possibilidade de um pagamento único razoável, caso ele não revelasse a Tina detalhes específicos sobre o divórcio, antes que eu concluísse o meu. Caso ele descumprisse, Maria ameaçou expor toda a sujeira e garantir que ele saísse de mãos vazias. Ele, movido pela ganância, aceitou o acordo. Com o divórcio de Maria finalizado, era minha vez de agir. Sabia que precisava me mover rápido, pois não confiava que meu primo manteria sua palavra. Dentro de poucas horas, entreguei os papéis do divórcio a Tina. Mantendo um tom calmo e indiferente, disse apenas que não podia mais continuar e queria o divórcio. Para minha surpresa, ela não resistiu muito. Perguntou por que eu estava fazendo aquilo, e respondi que não a amava mais e achava que a história da depressão era apenas uma fachada para algo maior. Fiz parecer que sabia pouco, o que a deixou mais tranquila. Embora tenha tentado demonstrar preocupação, era óbvio que estava ansiosa para seguir em frente, provavelmente pensando que ficaria livre para estar com meu primo. Negociamos um acordo antes de ir ao tribunal, o que, claro, foi vantajoso para mim. Com grande parte dos meus bens vinculados ao negócio de Maria, Tina recebeu apenas uma fração do que provavelmente esperava. Ainda assim, parecia satisfeita, talvez acreditando que meu primo a sustentaria. O verdadeiro choque veio depois que o divórcio foi concluído. Tina não tinha ideia de que, embora financeiramente estável para viver sozinho, meu primo não tinha condições de oferecer o estilo de vida que ela imaginava. Ela não tinha ideia de que o dinheiro que ele possuía não era suficiente para sustentar o estilo de vida luxuoso que haviam idealizado. Isso aconteceu porque o plano dele de conseguir as ações de Maria fracassou. No entanto, eles ainda discutiram o futuro. Chegaram a um acordo e realizaram um pequeno e discreto casamento. Quando essa notícia chegou à família, foi o suficiente para que ambos fossem completamente afastados do nosso círculo familiar. Meu primo sabia que Tina provavelmente acreditava que ele tinha muito mais dinheiro do que realmente possuía. Ele decidiu esconder a verdade, temendo perdê-la de vez, preferindo sacrificar parte da situação a perder tudo. Apesar disso, ele acabou facilitando algumas coisas para mim. Embora eu soubesse que, após o casamento deles, ele provavelmente contou a ela tudo, inclusive o quanto eu sabia. Ele sabia que, se ela fosse ao tribunal, eu usaria o caso extraconjugal como vantagem para um acordo mais favorável. Mas Tina escolheu o caminho mais rápido para sair da situação sem lutar. Quando ela finalmente descobriu a verdade, veio até mim, pedindo desculpas e implorando por perdão. Mas eu não dei importância. Depois, soube que ela fez o mesmo com Maria.
tentando se redimir. Decidi bloquear minha ex-esposa em todas as plataformas possíveis. Ela havia trocado nosso casamento por um homem que não podia oferecer nada a ela. No final, tudo o que eles tinham era o amor um do outro. Nunca obtive um encerramento real sobre quando ela começou a me trair. Se foi antes ou depois do nosso casamento, quantas vezes aconteceu ou com quantas pessoas. Ela me escolheu porque via mais perspectivas em mim do que no meu primo, e só foi atrás dele quando o negócio de Maria o tornou mais atraente. A verdade é que, quando somos traídos, essas respostas nunca vêm, nem mesmo quando a pessoa tenta justificar ou explicar. Ninguém vai confessar que te traiu várias vezes ou revelar toda a verdade. Isso dói, mas nem tudo está perdido. Maria e eu nos aproximamos muito durante esse processo. E essa é a parte mais positiva de toda essa confusão. Estamos mantendo as coisas simples, sem pressa ou planos para casamento, especialmente depois de tudo que enfrentamos. Deixamos as coisas acontecerem naturalmente. E isso me trouxe uma felicidade que eu não sentia há muito tempo. Não é o mesmo que meu primo fez, porque sempre respeitamos os limites enquanto eles existiam. Agora, nosso foco é crescer juntos e reconstruir nossas vidas. Estamos focados em reconstruir nossas vidas e em garantir que nunca mais sejamos feridos. Talvez no fim algo bom tenha surgido de tudo isso para nós dois. E é isso por hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e aproveite para assistir a mais conteúdos clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima e cuidem-se!